Olá, meus amigos do Facebook, Sebastião Júnior falando aqui com vocês, né? Meus amigos do Brasil, de São Paulo, de Araçatuba, cidade onde nós moramos e somos felizes. Queria começar o vídeo de hoje dizendo que a partir desse vídeo de agora, nós vamos passar a usar a plataforma do YouTube. Então, queria pedir a gentileza, né, e a colaboração dos nossos amigos, dos 5.000 amigos no meu perfil do Facebook e os meus 500 amigos da minha página do Facebook, Sebastião Júnior, que migrem, né, também para o nosso canal no YouTube, porque vai ser mais uma ferramenta para nos manter em contato, né, usando todas as tecnologias possíveis. O YouTube é uma plataforma mais viável para a disseminação de vídeos, então a gente convencionou que nós vamos passar a usar com maior frequência. Eu queria começar, né, a debater o nosso vídeo de hoje. Como no vídeo passado eu disse que de toda a avaliação que a gente fez da conjuntura, né, e nós temos muito que falar da conjuntura, mas eu fiz uma afirmação dizendo que o presidente Lula saía gigante, né, com uma tarefa gigante desse processo todo que o Brasil está mergulhado em função da pandemia, mas também muito mais em função da crise política instalada, principalmente depois da saída do ministro Sérgio Moro do governo, né? Alguns setores da imprensa estão dizendo que o Lula anda meio sem tarefa, né? Nós temos que entender, o Lula cumpriu uma pena injusta, mas cumpriu, né? E quando saiu, acreditava que poderia correr o Brasil todo e infelizmente com a pandemia o Lula está novamente recluso na sua casa, sem condição de viajar ao Brasil e liderar todo esse processo pela luta pela democracia. Nós estávamos acostumados com a política presencial, né, apenas, né, a política da rua, das mobilizações, das grandes reuniões, das grandes manifestações, e agora nós temos que nos adaptar ao mundo digital. O Lula tem feito muitas lives, né, só que as lives, realmente, eu entendo que elas não tiram da bolha. É difícil que você sair da bolha, você fica falando ali o tempo todo com o público por uma audiência própria, né? Eu queria sugerir, então, já que o Lula está em casa, uma tarefa que eu entendo que vai ser, que se ele cumprir, vai ser muito importante para o Brasil. Nós estamos aí com o fantasma de um golpe militar rondando o nosso país, né? Eu queria pedir para que o Lula, a partir de amanhã, peça para o ministro Celso Amorim escrever um artigo, um manifesto, né, em defesa da democracia brasileira, né? Eu tenho certeza que o Celso Amorim vai fazer isso de forma brilhante. E o Lula vai ter uma tarefa na semana, né? Primeiro, ligar para os 33 presidentes de partidos políticos do Brasil pedindo para que assinem esse manifesto. Todos os partidos políticos precisam assinar esse manifesto. Depois, ligar para todos os governadores de estado, né? Os 26 estados, mais o Distrito Federal, também pedindo para que assinem esse manifesto. Ligar para os prefeitos das capitais, 26 capitais. Ligar para os 26 presidentes de Assembleia Legislativa. Ligar para os 26 presidentes de câmaras municipais. Então, o Lula tem uma tarefa aí para a semana para falar aí com em torno de 200 pessoas, conseguir a assinatura de todos eles de um manifesto em defesa da democracia brasileira. E conforme ele for conseguindo adesão, ele vai publicando no Twitter lá. O governador assinou nosso manifesto, o prefeito assinou nosso manifesto, o presidente da Assembleia assinou nosso manifesto, o presidente da Câmara Municipal assinou nosso manifesto. Porque eu tenho certeza que essa ação agora vai criar um constrangimento muito grande para que, se tiver algum militar de plantão pensando em fazer loucura, ele vai perceber que, apesar da gente não estar nas ruas, porque estamos respeitando o isolamento social, mas o nosso líder estará mostrando muito serviço e trabalhando, né? Então eu queria deixar essa tarefa para o Lula. Eu sei que ele é um militante disciplinado da nossa luta e tenho certeza que ele vai cumprir com afinco, né? Bom, eu queria começar o vídeo nosso de hoje, né, agora para valer, com uma frase do escritor chamado Ernest Hemingway, e ele falou uma frase muito importante, que é a seguinte: o mundo é um local maravilhoso e todas as pessoas são boas. A tragédia dessa frase está que, após dizer isso, o Ernest Hemingway pegou a sua pistola e atirou na sua cabeça.
Ele se suicidou após isso. Recentemente, um ator da Globo também cometeu essa infelicidade e também deixou manifesto uma frase com o seu descrédito na humanidade. Isso, claro, nos entristece muito, né? Toda vida é muito preciosa. O fato é que quem assistiu o vídeo publicado ontem pelo ministro Celso de Mello pode também, de certa forma, se desacreditar da humanidade. Porque se imaginar que um país do tamanho do Brasil está sendo governado por aquele tipo de pessoas, né? Pessoas daquele grau de insignificância, né? De descompromisso, de tudo que se viu, né? De horror, né? Aquela shoulder boulder, há de se perder a esperança na humanidade, né? Mas nós, militantes políticos, e nós, não cidadãos, militantes da cidadania ativa, não podemos nos esmorecer nesse momento, né? É nesse momento que nós temos que fortalecer a nossa democracia, mesmo ela estando, como todos viram nos vídeos da reunião ministerial do dia 22 de abril, todos vimos que a nossa democracia corre sérios riscos, né? E principalmente depois da manifestação do general Heleno, né? Que ele assinou lá, dizendo em relação à possível apreensão do telefone do presidente da República. Bom, dito isso, eu queria começar a avaliar o pós-demissão do Sérgio Moro, né? O último vídeo que eu fiz, eu falei bastante sobre essa situação da briga Sérgio Moro e Bolsonaro, num momento completamente inadequado, né? Porque mergulhou o Brasil numa crise política, e que no momento que o Brasil precisava de muita unidade para vencer esse inimigo maior, que é o vírus da Covid-19, dia 22 de abril, o Brasil tinha em torno de 2 mil mortos pelo Covid-19. Já era muito. Hoje, nós temos 20 mil mortos, ou seja, um mês depois, morreram 18 mil pessoas. Nós entramos numa escalada agora de 1.000 mortes por dia. Isso pode acontecer, se esse número não diminuir, significa que só no mês de maio nós vamos ter 30 mil mortes. 1.000 mortes por dia. Isso é inadmissível num país que tem a estrutura que nós temos, que tem o povo que nós temos, que tem a capacidade de mobilização que nós temos. Isso é inadmissível. Toda vida é importante, toda vida vale a pena, né? E não precisa dizer, é claro, que quem está morrendo são os pretos e pobres da periferia das grandes cidades. Por mais que agora a Covid também está chegando de forma muito forte no interior do estado de São Paulo e no interior do país. Mas também é verdade, e isso é preciso fazer a crítica, de que aqueles estados onde tiveram mais leniência, procrastinaram em tomar as decisões, é onde a Covid se alastrou mais facilmente. Os estados do norte, né, e principalmente os estados governados pela esquerda, mas também Minas Gerais, que é governado pelo Partido Novo, mesmo o Rio Grande do Sul, que é governado pelo PSDB, mas que tomaram atitude no tempo certo e tomaram atitudes rígidas no momento certo, estão conseguindo ter bons resultados em relação ao Covid. Claro, o que nós já dissemos, toda morte nós lamentamos muito, mas, infelizmente, São Paulo, que é o estado mais rico da nação e que tinha condições melhores de fazer esse enfrentamento, não tem tido sucesso, porque, infelizmente, o nosso governador demorou para tomar as atitudes que precisava e está apostando só também na questão de políticas restritivas, né? Não fazendo a compensação econômica e social que a população precisa para poder fazer o isolamento. Meus amigos, voltando à crise política do Sérgio Moro com o presidente Jair Bolsonaro, vocês sabem que na política a gente tem que aprender a ler o que foi dito, o que não foi dito, o gestual e também o que foi realmente feito, não é? No dia que o Sérgio Moro, naquela sexta-feira que o Sérgio Moro fez a sua exoneração, ele fez sozinho. Falou por 20 minutos numa coletiva e foi embora. Puxou, acendeu o pavio da bomba e foi embora, deixou a bomba lá para explodir.
O Bolsonaro, para responder ao Moro, ele precisou reunir toda a gangue palaciana, né, e falou por quase 1 hora. Então, daí, que conclusão que se tira? Né? Se o Moro, que era apenas um ministro, nem sido eleito foi, o Bolsonaro ainda tem um mandato, teve 50 milhões de votos, por que o Bolsonaro, para enfrentar o Moro, precisou reunir todos os ministros e ainda falar tanto? E falou coisas que mais o complicou do que ajudou, não é? É porque o Moro sabe tudo que o Bolsonaro fez no verão passado. O Moro sabe, se o Bolsonaro cometeu algum crime, que é o que nós imaginamos que tenha cometido, quem sabe é o Moro. Né? E é claro, agora o Moro está usando uma estratégia de, como ele não pode falar pela boca dele, porque tudo que ele diga inclui ele também, né? Porque querendo ou não ele estava no governo, agora é claro que a estratégia que ele vai usar é de municiar a imprensa, municiar terceiros, municiar o STF, né? Municiar outras pessoas para que falem por ele, né? E isso a gente já tem visto, né? O depoimento do empresário Marinho é uma evidência disso. Ali é o Moro falando, não é outra pessoa, né? Então o Marinho nada mais é do que um boneco de ventríloco do Moro, né? Então isso que a gente vai ter que sempre procurar entender, né? Que todos os ataques que o Bolsonaro receber nesse período agora, né, serão ataques vindos da munição do Moro. E o Moro, com a sua forma de agir, uma forma bastante rasteira também, ele conseguiu um feito, isso não podemos tirar dele. Ele conseguiu empurrar o Bolsonaro como um leão sem dente para um círculo de hienas famintas, né? O Bolsonaro agora, para fugir de qualquer processo de impeachment, vai ter que ter os 172 votos na Câmara, né? E para isso ele teve que se entregar ao Centrão. O Centrão são as hienas famintas que vão devorar a carne do Bolsonaro e roer seus ossos, né? Em troca de apoio na Câmara. Isso tirou do Bolsonaro todo aquele discurso da nova política, né? Do candidato que iria transformar a política e ia governar com as bancadas temáticas, né? Esse discurso todo foi por terra. Então, o Bolsonaro, no vídeo passado a gente brincou que o Bolsonaro era um sofista, né? E na verdade a gente sabe que não é, porque o sofismo exigia uma arte de retórica e de oratória refinada. Na verdade, o Bolsonaro agora ele tem se apresentado como um hipócrita facínora, né? Ataca sem medir as consequências do seu ataque e muda de opinião com a conveniência, sem nenhum escrúpulo de manter sua coerência. Por que estamos dizendo tudo isso? Porque a democracia brasileira, ela é o maior patrimônio do povo brasileiro, né? É na democracia que você consegue resolver os problemas visando o bem comum. Na ditadura, você não consegue resolver os problemas, porque você não pode se manifestar, você não pode ter opinião, você não pode se organizar. Na ditadura militar, é a opinião de um contra a vontade de todos, né? Por isso que na história, quem quiser pesquisar, mesmo as ditaduras mais sangrentas, né, não resistiram, porque chega um determinado momento, as pessoas não suportam mais serem submetidas, né? Nem Hitler, com toda a sua crueldade, não conseguiu se perpetuar no poder. Por quê? Porque chega um determinado momento que a mobilização social não aceita mais a imposição da vontade de um contra todos. O filósofo Cornelius Castoriadis, ele tem uma publicação que é extremamente relevante, que precisa ser lida, chamada A Ascensão da Insignificância. Nesse livro, ele trata porque os momentos no mundo em que a democracia se exauriu e uma oligarquia cansada de perder a eleição ou que não viu mais os seus interesses viabilizados, resolve romper o contrato democrático, né? É isso que aconteceu no Brasil, né? A nossa oligarquia, a nossa elite brasileira, cansada de perder 4 eleições seguidas,
resolveu romper o contrato democrático. A questão qual que é? E que a gente precisa valorizar. Todo mundo se lembra o que foram as manifestações de 2013. Brasília foi tomada. 2 milhões de pessoas todo dia se manifestando nas grandes capitais. A Dilma tomou alguma atitude antidemocrática? A Dilma rompeu o contrato democrático? Não. Manteve. A esquerda rompeu o contrato democrático? Não. Então o Bolsonaro tem que entender que na democracia tem que se aprender a conviver com o contraditório, a conviver com opiniões diferentes e saber estabelecer um processo de negociação, de pactuação. É disso que nós precisamos. Um líder preparado faz isso. Agora, um líder despreparado organiza o golpe. Lamentavelmente, com essa ação dessa direita inescrupulosa, patrimônios brasileiros têm perdido valor. O jornalista Juca Kfouri recentemente lançou uma campanha no seu blog de mudar a cor da camiseta da seleção brasileira, porque ninguém mais vai querer usar essa camiseta verde e amarela, né? A camiseta verde e amarela ninguém mais vai querer usar, jogada ao lixo. A farda verde oliva, né? Do jeito que o Brasil está indo, sendo jogada ao lixo. Né? Uma farda que já foi uma das mais respeitadas do mundo pelo seu papel de defesa da democracia em diversos países do mundo, né? Como forças da ONU. Então, nós não precisamos, nesse momento de crise de saúde, passar por um vexame público como esse, como estamos passando nacionalmente. Eu quero encerrar o nosso vídeo de hoje dizendo uma frase do pensador Karl Marx, no seu livro 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, quando ele começa o texto dizendo o seguinte: os fatos históricos acontecem duas vezes, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. O golpe de 64 para o Brasil, o golpe militar de 64, foi uma tragédia para a história do Brasil. Um segundo golpe, nos modos como o general Heleno ameaçou essa semana, não passaria de uma farsa muito mal acabada. Então, meus amigos, quero deixar aqui a nossa vontade de lutar. Precisamos nos mobilizar muito. Assim que esse período da quarentena passar, nós temos que tomar as ruas, manifestação todo dia. E enquanto não pudermos fazer isso, é panelaço e turbinar nossas redes sociais com vídeo, hashtag Bolsonaro fora, fora Bolsonaro, impeachment já.